partir de agora você está no programa Questão de Justiça, um programa de utilidade pública. Programa Questão de Justiça que é veiculado pela UTV, pela Rede Brasil de Televisão, com retransmissão pela TV Aberta São Paulo e por os canais comunitários da rede ACESP. Acesse aí o site do programa Questão de Justiça, é o www.questãodejustiça.com.br. Hoje, o programa Questão de Justiça vai tratar sobre o tema das denominadas terceirizações surgidas lá por volta da época da Segunda Guerra Mundial e que traz contornos infindáveis com relação às relações jurídicas como um todo. E para falar sobre as denominadas terceirizações, o programa Questão de Justiça recebe o Dr. Eduardo Ganimedes Costa, que é professor, ele é advogado e é especialista em Direito do Trabalho, escritor e é coordenador dos cursos de Direito da Universidade Cruzeiro do Sul, em São Paulo. Doutor da cidade de São Paulo. Professor, seja bem-vindo ao programa Questão de Justiça. Obrigado, bom dia. Obrigado pelo convite. Professor, como funciona as denominadas terceirizações? Na verdade, o que seriam as terceirizações? A terceirização, tecnicamente, é o repasse de parte das atividades da área empresarial para terceiras empresas, que executam atividades não essenciais. E as empresas, tecnicamente, buscam voltar-se exclusivamente para as partes essenciais. Mas isso, no Brasil, em virtude do nosso ordenamento jurídico, traz algumas consequências. Consequências porque a caracterização do vínculo de emprego é taxativa e ela não permite que essa terceirização seja abrangente como se pretende por parte do empresariado. Só para o nosso telespectador entender, quando eu falo que é taxativo, na verdade porque ali ele elenca ali algumas características e não pode fugir delas. Não, na medida em que a relação entre os dois indivíduos, empregado e empregador, ele traz 5 características básicas do empregado e 2 características básicas do empregador, quais sejam, quando você tem a pessoalidade, quando a pessoa se posta na relação jurídica, que é essa pessoalidade como pessoa física, e há uma não eventualidade, continuidade, habitualidade, e gerando uma expectativa dessa relação, e a legislação ela busca premiar os contratos por prazo indeterminado, e mediante remuneração, é lógico, e existindo a subordinação, você caracteriza o empregado. Você pode dar a roupagem que você quiser, você pode tentar terceirizar, você pode tentar, mas existindo essas características, você já tem a figura do empregado. Se por outro lado você tiver o comando de uma empresa, do empregador, que pode ser uma empresa individual ou uma empresa coletiva, e ele assumiu o risco da atividade econômica, dali você sai fora de qualquer outra roupagem e entra no artigo 2º e no artigo 3º da CLT. O senhor falou em artigo 2º e artigo 3º da CLT. Aliás, eu acho que o cidadão hoje, acho que ele teria obrigação de conhecer a lei, até porque os direitos trabalhistas encontram-se previstos na CLT e, paralelamente, na própria Constituição Federal. Mas eu percebo que o cidadão, ele sabe ainda muito pouco sobre os seus direitos. E a Constituição Federal, ela elenca lá os direitos do trabalhador, do empregador e do empregado, não é isso? No Brasil, a formação do indivíduo, ela não prestigia. O que deveria ser, na minha uma mera opinião, uma formação básica antes da universidade com relação aos direitos fundamentais do indivíduo, as relações desse indivíduo na nossa sociedade, para que ele tivesse uma inserção um pouco mais apropriada. Como não existe essa formação, tudo fica ligado aos advogados, aos membros do Ministério Público e assim por diante. E ele é um leigo, sim, ele é tratado como leigo na medida em que ele desconhece absolutamente tudo. Ele não tem uma formação básica. Você ia imaginar que no colegial, no 2º grau, você tivesse algumas disciplinas como introdução ao estudo do direito que colocasse esse indivíduo dentro da sociedade como um todo, sabendo dos direitos e das suas obrigações. Muitos não sabem absolutamente nada. Então, você tem aí a busca através dos profissionais que são da nossa área, que são os cursos jurídicos. Agora, por exemplo, eu vejo que alguns professores, por exemplo, do ensino básico, dizem o seguinte: mas
o aluno hoje, ele na verdade, ele fala muito em direitos e fala muito pouco em deveres, até porque acho que a própria Constituição, chamada de cidadã, em 1988, na verdade, ela foi construída de uma forma com que o cidadão pense muito mais no seu direito e muito menos no seu dever. Pelo menos eu entendo dessa forma. Agora, a questão da terceirização, ela está sendo bem empregada no Brasil? Infelizmente, não. Existe uma deturpação muito grande com relação ao Instituto da Terceirização. Quando você fala em terceirizar, você não pode admitir determinadas condutas dos indivíduos que participam dessa terceirização, que daí você forma três pessoas. Você forma o tomador, você forma o prestador de serviço e você forma a pessoa física que está ligada a essa segunda empresa. Mas normalmente, invariavelmente, essa terceira pessoa acaba se ligando direto ao tomador. E quando ficar caracterizado que houve uma direção da atividade, ou quando ela não é uma atividade meio, isso significa que a relação de emprego ela acaba por se estabelecer. Ou então você vai partir para estudar a responsabilidade subsidiária do tomador, ou, hoje, como já se discute, a responsabilidade solidária do tomador de serviço, em virtude do Código Civil de 2002. Ou seja, empresa 1 terceiriza para a empresa 2. Que admite, por sua vez, diversos empregados. Ou seja, se esse empregado, amanhã ou depois, tem que reclamar os seus direitos perante a Justiça do Trabalho, ele pode acionar as duas empresas. Em regra, ele aciona as duas empresas. A sua empregadora, em tese, sua empregadora, e também a tomadora do serviço, e tudo isso com base no artigo 455 da CLT. Artigo 455 da CLT. Agora, isso é bem comum na Justiça hoje. O empregado ele já não aciona mais aquela empresa só que ele presta serviço, ele já aciona as duas de forma solidária. Não resta a menor dúvida. É obrigação do advogado acionar as duas. Porque normalmente você encontra a possibilidade da insolvência da contratante. É bem interessante. Agora, pensando em implicações legais, quais as implicações legais para a questão da terceirização hoje no Brasil? Entender-se terceirização, na minha opinião, você estabelecer efetivamente que o empregador não está atuando na atividade fim, entendendo como atividade fim tudo aquilo que for absolutamente necessário para a consecução do objetivo da empresa, do objeto da empresa. Tá certo? E não haver nenhum tipo de pessoalidade e de subordinação na relação entre os indivíduos. Extremamente interessante. Agora eu vou tentar exemplificar. Fiquei pensando, e aliás eu acho que essa dúvida é bem comum, professor. Fiquei pensando, e aí já saliento, vou tentar exemplificar. Por exemplo, a questão daquela empresa que presta serviços, no caso a empresa terceirizada, ela presta serviços e aquele empregado, ele presta serviços, por exemplo, no estado ele presta serviços na Bahia, ele presta serviços no Espírito Santo, presta serviços em diversos estados e a empresa em si, ela fica com a sua sede em um determinado estado. E aí o empregado, na hora de acionar o empregador para reclamar algum direito, que aliás é bem comum hoje, aliás nós sabemos que a Justiça do Trabalho ela está extremamente cheia, abarrotada de processos nesse sentido. Agora, ele vai acionar. Uma dúvida, a questão da competência, ele pode acionar onde? Ele aciona na localidade ali onde existe aquela empresa? A regra da CLT, ela tenta prestigiar o empregado, da residência do empregado, o local da prestação de serviço. Então, esse empregado, normalmente, ele estabelece a competência, de acordo com a CLT, para a sede do empregador, mas onde ele presta serviço também. Se ele estiver prestando serviço em vários locais, ele se deslocou numa transferência, ele então tem uma série de condições de estabelecer
a distribuição em determinados locais que não necessariamente. Fico pensando na questão de vendas, que ele fica prestando serviços em diversas localidades, e aí fica aquela dúvida do empregado, onde eu aciono? Se você encontrar a figura do empregado que é vendedor viajante, por exemplo, e ele atua na região nordeste do estado de São Paulo, mas ele eventualmente possui residência aqui em São Paulo, e a empresa também, ele pode optar aqui por São Paulo ou optar por um local onde ele seja da prestação de serviço. Por quê? Porque as características da relação e da prova dessa relação, do conjunto que vai se envolver dentro de um processo, pode ser que não esteja aqui na capital do estado de São Paulo. Pode ser onde ele esteja efetivamente prestando serviço, com características diferentes, né? Então, aí essa competência ela pode ser deslocada. Nós passamos por uma situação no país bem peculiar. Passamos por diversas transformações, principalmente a nível tecnológico. A questão das privatizações, que trouxe uma nova roupagem para as relações de trabalho hoje no Brasil. E nós temos até, quiçá, uma presidente, né? E nós estamos no mês de março, que comemoramos o Dia da Mulher, e aí eu deixo as saudações aqui do programa Questão de Justiça a todas as mulheres que estão nos assistindo, mas fiquei pensando na questão da lei hoje no país. Questão da flexibilização. Existe aquela questão da flexibilização da lei, né, e que rege o capital e o trabalho. Questão da flexibilização da lei. Na sua opinião, essa flexibilização da lei será importante para o país? Tecnicamente ela é importante, mas ela tem que ter limites. Quais os limites? Olha, você não pode imaginar que hoje você possa fazer uma terceirização de modo abrangente e limitado, porque você vai desguarnecer toda uma estrutura de proteção hipossuficiente que, em tese, é considerado o empregado brasileiro. O empregado que ele não tem uma boa cultura, na sua grande maioria, e que ele carece de uma proteção legal, e essa proteção legal é dada pelos dispositivos tanto constitucionais quanto da legislação infraconstitucional, que no nosso caso é a CLT, e a legislação complementar. Então, se você imagina que o nosso desenvolvimento ele impõe em virtude da globalização, dos relacionamentos que são mais fluídicos, em virtude da agilidade da informação, nós teríamos que encontrar limites. E esses limites, hoje, eles estão estabelecidos na súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho. Então, ali você encontra os limites e a interpretação dada pelo Poder Judiciário a essa relação chamada terceirização. E até quarteirização, porque algumas empresas já estão partindo para quarteirizar e não somente terceirizar. Eu não sei se você percebe a implicação, né? Você encontra uma empresa que ela é de uma categoria profissional Y e que ela terceiriza. E esse empregado aqui, ele normalmente não tem os mesmos benefícios, mas quem está absorvendo essa mão de obra, quem está se louvando dessa mão de obra e que assume, normalmente não são iguais esses direitos. Porque você tem que pensar na categoria econômica, e determinadas categorias econômicas possuem algumas utilidades que para o público em geral é chamado de benefício, como vale-refeição, como assistência médica diferenciada, progressiva, que o indivíduo escolhe. E você precisa de um freio. Ela não pode ser aberta. Agora, por exemplo, no poder público, se assim poderíamos focar, questão do poder público, a terceirização ela traz benefícios de certa forma, porque eu acredito que quando você terceiriza, você traz para aquele que terceirizou, aquela empresa que foi terceirizada, você traz de certa forma uma relação, acho que muito mais específica, com uma qualidade de serviço diferenciada. Quais
as características daquela empresa que, na verdade, as características dessa terceirização, do ponto de vista do poder público, é importante? Sim, ninguém está contra a terceirização, muito menos eu. Eu estou falando só dos limites. E a súmula 331, ela é bem clara. Ela, no seu inciso primeiro, ela fala da empresa interposta e da fraude. Quando eu coloco o terceiro sem capacidade econômica e o tomador de serviço se coloca numa posição um pouco mais confortável, em tese, na medida em que ele pensa que ele não tem um relacionamento direto com aquele indivíduo, pessoa física, e quando se caracteriza a fraude, então a súmula ela vem e diz assim, bom, se é uma fraude, essa relação existente entre o prestador de serviço e a pessoa física, ela não existiu, razão pela qual eu formo então um vínculo direto com o tomador. O tomador pode ser poder público, pode ser qualquer pessoa. Ela vem nos demais incisos, ela fala da responsabilidade e da possibilidade do indivíduo terceirizar, desde que não seja atividade fim. Interessantíssimo. Professor, surgiu uma pergunta aqui nos estúdios. A pergunta é o seguinte, o internauta pergunta, no caso de estrada privatizada, que sai até um pouco do nosso foco, mas eu vou fazer a pergunta, né? No caso de estrada privatizada, o governo pode ser considerado empregador? É a pergunta dele. Não, ele não é, a princípio, tido como empregador direto. Mas essa estrada privatizada, ela foi realizada através de uma concorrência pública. Essa concorrência pública que transfere ao particular, e ele é regulado pelos órgãos reguladores, transfere ao particular a administração. Ok? Quando ele transfere para essa administração da rodovia, ele então passa a ser empregador na medida em que ele precisa dos coletores, ele precisa do pessoal de arrecadação, de conservação e assim por diante. Em tese, o governo é o tomador, porque qualquer ideia que você faça do governo transferindo para um terceiro a limpeza, no mínimo ele assume a responsabilidade hoje, subsidiária. Se aquela pessoa não tiver capacidade econômica de honrar os compromissos, 13º, férias, fundo de garantia e todos os direitos que guarnecem uma mínima estrutura de garantia ao empregado, isso significa que ele passa